Bora lá, galera. Tivemos a coletiva do Dorival Júnior. Dorival Júnior falou tudo sobre o jogo contra a Espanha, né? O próximo compromisso da seleção brasileira. E o Dorival Júnior também falou sobre o caso de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior na Espanha. O jogador que fez hoje mais cedo também uma coletiva, também se emocionou muito falando sobre a pressão, né, que tem sofrido na Espanha, né, com os últimos acontecimentos também, onde a UEFA, a FIFA, ninguém faz nada, né? A La Liga também muito menos, né? Então o jogador foi uma situação muito complicada. O Vinícius Júnior é um jogador muito forte, ele vai conseguir superar tudo isso que está acontecendo na Espanha, né? Eu espero que tudo fique bem com o Vinícius Júnior, ele continue jogando um bom futebol e vamos acompanhar o Dorival falando sobre a perspectiva da seleção e também sobre o caso do Vinícius Júnior. O adjetivo que muitos aqui falaram, espanhóis e brasileiros, foi uma entrevista histórica do Vini Júnior sobre questão do racismo, como ele se sente, e ele, na verdade, é a motivação desse jogo, marcado no ano passado em função de tudo que acontece com ele até hoje aqui na Espanha em termos de racismo. Muito bem, onde é que eu quero chegar pro treinador da seleção brasileira? Como é que é o clima desse jogo para quem tem a área técnica como sua responsabilidade? Primeiro, até se tu soubesse da entrevista, e como é que esse lado diferente, totalmente diferente, acho que não sei se tu já participasse de uma partida em clube, com essa conotação que tem esse jogo aqui entre duas campeãs do mundo, mas o teu trabalho é o trabalho técnico. Como é que é esse contexto para o técnico da seleção, que recém chegou, veio de um baita resultado lá na Inglaterra, mas tem um ambiente que é fora do comum do futebol, nesse baita jogo também contra a Espanha? Bom, primeiro que eu acho que espanhóis e brasileiros se respeitam demais. São povos extremamente amáveis, receptivos e que fazem da cordialidade talvez o seu caminho para uma aproximação. É lamentável realmente o que nós temos visto. Fiquei sabendo da entrevista, o que nós temos visto acontecer com um garoto ainda, um jovem que está praticamente finalizando a sua formação e, infelizmente, passar pelos momentos que já passou. Nós sabemos que são a minoria, pessoas que vão a campo, de repente, com problemas internos e que jogam para cima de um garoto todo aquele ódio e rancor que às vezes, infelizmente, eles possuem. Eu sinto muito por isso. Eu acho que se houve um crime, se constatado pela justiça, ele tem que ser punido em todos os sentidos, em todos os aspectos, doa quem doer, estejamos aonde estivermos. Aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Senão, essa situação ela vai perdurar durante tempos e tempos, criando uma animosidade ainda maior. E nós temos que pensarmos em respeitar o nosso próximo sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu espero que isso aconteça e que seja um divisor na vida desse garoto aqui dentro de um país tão especial como é a Espanha. Não alterem nada, não tem uma diferença. Nós viemos aqui para um compromisso esportivo, temos o outro lado, inclusive eles próprios, atletas, companheiros de profissão, que se respeitam com certeza e que farão de tudo para que tenhamos aí um grande espetáculo. Ha preguntado, después de la rueda de prensa histórica con Vini Junior, cómo se gestiona eso desde la parte técnica de la selección y ha respondido que los españoles y los brasileños se respetan muchísimo, es un pueblo que hace gala de su cordialidad y que es lamentable lo que hemos tenido que ver, que haya personas desquiciadas que lanzan eso encima de un chico en el terreno de juego, es lamentable.
y que en cualquier caso están preparados para el partido. A nivel de partido eso no cambia nada y tienen un compromiso deportivo. Val, aqui, Isabela Pagliari para a Cazé TV. Eu quero falar sobre você. Você chegou no Flamengo em 2022, o time não estava tão bem e você conseguiu conquistar a Copa do Brasil e Libertadores. Depois você foi para o São Paulo, conquistou um título inédito. Aí você chega na seleção, cheio de desfalques e consegue uma vitória muito importante, sim, contra a Inglaterra, porque foi contra a Inglaterra e no estádio deles. Eu queria que você falasse sobre o Dorival gestor. Qual o segredo, o seu segredo de trabalho, se você puder compartilhar um pouco esse insider com a gente, porque é realmente fantástico. Parabéns. Obrigado, Isabela. De um modo geral, eu acredito muito no trabalho de uma comissão. E, por incrível que pareça, as pessoas não têm ideia, nem nós tínhamos, do que representava o trabalho dentro de uma seleção. Muito diferente de clubes, onde você atua no domingo e a partir da segunda-feira você já começa a pensar em correções de situações de jogo, de problemas que tenham acontecido, melhorar aquilo que tenha sido apresentado. Numa seleção um pouco diferente, você tem um encontro que acontece há meses e meses, talvez, de distância, onde você terá apenas 10 dias para que estejamos todos ali juntos. Então nós fizemos um trabalho primeiro de procurarmos a grande maioria de um leque aí de 50 jogadores que nós pré-relacionamos. Depois disso, nós mandamos um vídeo a respeito daquilo que imaginávamos para a equipe, para que eles pudessem ter um entendimento inicial. Ao recebê-los com apenas 5 períodos de trabalho e um sexto agora, no dia de hoje, nós tentamos acelerar esse processo. Muito interessante foi a interação, a integração e o entendimento de todos eles. O nosso trabalho passa muito por uma equipe técnica que se dedica demais, e foi esse o grande trabalho que nós realizamos. Todos os auxiliares e aqueles que trabalham com as análises nos proporcionam aí uma condição especial para que possamos apresentar atletas de alto nível e que de repente possuem uma assimilação um pouco mais tranquila e equilibrada. Eu acredito que tenha sido muito em cima disso. A repetição de trabalhos, ela nos dará com certeza aí na frente um equilíbrio que todos nós queremos encontrar para nossas equipes. Mas nesse momento a aceleração desse processo deveu-se muito à empatia com os atletas, à aproximação com todos eles e, acima de tudo, a detalhes que fomos tentando corrigir pouco a pouco para que pudéssemos fazer um bom jogo frente a uma das melhores seleções nesse momento. Uma seleção muito equilibrada, uma seleção que requer muitos cuidados, assim como será o jogo de amanhã. A seleção espanhola é uma seleção jovem, porém uma seleção que também, como a seleção brasileira, merece muito respeito por tudo aquilo que venha desempenhando ao longo dos últimos meses. Ha preguntado sobre el entrenador que por donde ha pasado a lo largo de su carrera ha conseguido grandes victorias y cuál es el secreto de su trabajo y le ha felicitado. Y ha indicado que él considera que el secreto es el trabajo en equipo. En la selección, a diferencia que los clubes, se juega cada varios meses con mucha frecuencia y es muy importante que el trabajar y el conseguir que el equipo funcione como uno solo lo antes posible. Entonces han empezado con un abanico de 50 jugadores a los que han enviado un vídeo para ver lo que esperaban de ellos y luego han intentado acelerar el proceso a través de la interacción y de la integración, que es muy importante. El equipo es técnico, súper entregado, ha hecho un trabajo fundamental para poder trabajar con atletas de alto nivel y la repetición de este trabajo será lo que nos permita tener cada vez mejores resultados. Esto es importante porque han jugado hace poco con una selección muy buena, como es la inglesa, con el resultado que han obtenido, y mañana jugarán contra la selección española, que es una selección joven que merece todo el respeto. É que, na realidade, nunca é um trabalho individual. Uma equipe de trabalho ela é muito participativa.
E talvez isso é que faça com que encontremos aí caminhos importantes. Assim foi durante toda a minha carreira, desde a minha primeira equipe. E eu fico muito feliz com os resultados que encontramos aí nesses últimos anos. Enfatiza el entrenador que es un trabajo, que nunca es un trabajo individual, siempre es en equipo y que eso es lo que ha conseguido tener los resultados que ha tenido en los últimos años. Dorival, Felipe Davi Rocha, Portal Jogada 10, prazer falar com você. Missão Londres cumprida, Missão Madrid começando. Em meio a toda essa mobilização totalmente legítima sobre o que aconteceu, o que acontece com Vinícius Júnior, e hoje o Brasil, a imprensa está aqui hoje, em meio a tudo isso, como fica a cabeça do treinador? Ele consegue blindar o elenco de alguma forma, ou pelo contrário, é importante deixar que os jogadores possam ir para campo e externarem a sua emoção? Uma segunda pergunta até aproveito para fazer. Seu segundo compromisso à frente do Brasil. Parabéns pela vitória. O resultado ainda é importante, mesmo não devendo ser, o resultado ainda é importante para esse segundo jogo? Eu acho que a emoção ela não pode extrapolar. E com isso perdemos a razão. Nós temos um sentido na nossa vida, que é o respeito aos nossos semelhantes, sempre. Eu acho que nós não podemos levar isso a campo. Os companheiros de trabalho não têm responsabilidade sobre isso. Eu acredito que isso seja um apelo ao mundo. O mundo precisa ser um pouco mais igual e mais humano. Isso daí é um fato natural. Com relação à segunda... Desculpe a segunda pergunta. A gente sabe que o resultado não deve ou não deveria ser o mais importante no início de trabalho. A gente sabe que é legítimo e a gente, como uma seleção que sofreu tanto no ano passado, como que o resultado esse ano, nesse segundo jogo, poderia ser adequado? Se ele não vier, como fica a sua cabeça em relação a isso? Com tranquilidade. Eu acredito sempre no trabalho para que encontremos resultados. Eu não acredito no imediatismo no futebol. O futebol não se queima etapas e nós estamos aí num processo ainda inicial. Por isso que qualquer resultado que aconteça, quer seja uma vitória, não nos tirará do nosso caminho. Uma derrota, tão pouco. Eu acho que são duas equipes que se conhecem, que se respeitam, que naturalmente lutarão aí pelo melhor resultado possível, mas não quer dizer que teremos problemas agravados para um ou outro lado caso não aconteça um resultado positivo. Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio dentro de uma profissão, já que o nível de exigências ali é muito alto a todos nós, e tudo que consigamos realizar e que ficará um dia, se Deus quiser, marcado dentro da seleção brasileira, demandará naturalmente tempo, paciência, muito trabalho, dedicação e repetições, que talvez sejam esses itens e fatos que nos levem aí à excelência sempre. Ha habido dos preguntas. Por un lado, si los jugadores van a estar en contacto con sus emociones mañana en el partido o si los va a tener blindados, y cuán importante es el resultado de mañana. En relación con las emociones, el entrenador ha dicho que no se puede perder la razón. El sentido de la vida es el respeto a los semejantes y eso incluye también dentro del campo. El mundo tiene que ser más igual y más humano. Considera que en el trabajo, para obtener los resultados, no puede haber inmediatez. Todo es un proceso y solo a través de ese proceso, trabajando, se irán consiguiendo cada vez mejores resultados que llegan con tiempo, paciencia, trabajo y dedicación. Bom, Rodrigo do canal Vamos. Lá no canal a gente acompanha a seleção brasileira sempre, e uma coisa que a gente percebe é que existe um exagero sempre que a gente vai comentar sobre seleção. Então, quando o Brasil perde, é uma geração que não vai ganhar nada, que a gente nunca mais vai ganhar a Copa. Quando a gente ganha uma partida como a gente ganhou contra a Inglaterra, o Dorival é um gênio, o melhor técnico do mundo, vai ganhar a próxima Copa. Então, eu quero saber como não deixar esse tipo de comentário exagerado, que a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira, não afetar o seu trabalho, você continuar
focado, obviamente, sem deixar que isso passe também para os jogadores. De pensar que ontem, se perdesse da Inglaterra, era o pior time do mundo, e como ganhou, o melhor time do mundo. É só ter equilíbrio, ter tranquilidade, acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e seguir em frente. Não temos outro caminho. O futebol, ele não pode ser... eu disse aqui anteriormente, você não queima etapas. Então, tudo vai acontecer no momento certo, adequado. É só questão de nos prepararmos aí para um salto lá na frente, se Deus quiser. Isso vai acontecer desde que respeitemos todo esse processo, que não é simples. Futebol na ESPN é um oferecimento de... Galera, essa foi a coletiva do Dorival Júnior, né? Deu uma forte declaração aí sobre o caso do Vinícius Júnior de racismo. E agora fica uma pergunta, será que eles vão ter coragem de fazer isso nesse jogo contra a seleção brasileira? Será? Vão ter espanhóis fazendo isso? Eles não vão querer, né? Que eles sabem que o mundo todo tá voltado para esse jogo, né? Entre Espanha e Brasil. Então, o torcedor sabe, se ele fizer qualquer coisa contra o Vinícius Júnior, alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma medida vai ter que acontecer. Aí agora eu quero ver como que vai acontecer nesse jogo do Brasil. Será que os espanhóis vão ter coragem de fazer algum ato contra o Vinícius Júnior? Isso que eu quero saber. É porque isso daí já passou dos limites já há muito tempo. Muito tempo. A FIFA não faz nada, a UEFA, La Liga não vai fazer. Entendeu? Isso daí ninguém sabe onde vai parar. Eles querem prova mais de quê? Tem lá vídeos na internet, se você procurar o que mais tem. Prova mais de quê? Tem a pessoa lá, a cara estampada das pessoas. Ninguém faz nada, né? E é isso aí, o Dorival está preparando a seleção. Na minha opinião, a seleção tem plenas condições de vencer a seleção da Espanha, né? A seleção brasileira fez um bom jogo, acredito que vai fazer um bom jogo novamente. E, na minha opinião, a seleção da Espanha não é favorita contra o Brasil, né? Na minha opinião, o Brasil está um pouco à frente aí, né? Tem todas as condições de vencer esse negócio. Porque a Espanha, na minha opinião, não é mais forte. Não é, porque se a gente olhar cada jogador da seleção brasileira, nós temos seleção muito forte também, né? Claro, não é a seleção de antigamente, mas é uma seleção ainda que é considerada uma seleção forte, né? Essa é a minha opinião, galera, e é isso aí, é só o início de trabalho do Dorival, não adianta também a mídia ficar falando muita coisa, porque essa seleção perde para a Espanha, aí já não presta mais o serviço, que a mídia é assim. Ela vira de uma hora para outra, tá virando. Então tem que ter um pouco de calma, porque aos poucos o Dorival vai impor a metodologia dele de trabalho, né? Todo mundo sabe como é que funciona o trabalho do Dorival Júnior. Agora é torcer para a seleção brasileira que joga nessa terça-feira, 5h30 da tarde, contra a seleção da Espanha.